Glória a Deus, aleluia, Jesus. Eu gostaria de saudar a todos os ouvintes com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Você, meu amigo, minha amiga, meu amado irmão, você ainda que não tem essa paz, que é uma paz diferente. O Senhor Jesus Cristo disse: a minha paz eu vos dou, mas eu não a vos dou como o mundo dá. A paz que o mundo oferece é uma paz diferente. A paz, amados irmãos, que o mundo oferece é aquela paz quando tudo está indo bem, quando o salário aumenta, quando está empregado, ou quando está com saúde, ou quando o casamento, a família está unida em paz. Essa é a paz que o mundo oferece. É uma paz passageira. É uma paz que, se o casamento for desfeito, vem a depressão, vem o homicídio, vem o suicídio. É uma paz que, se perder o emprego, todo o resto é destruído, perde tudo. Porque a proteção, a segurança, a confiança deste homem, desta pessoa, estava no seu dinheiro, estava, amados irmãos, no seu casamento, estava na educação do seu filho, que ainda não era envolvido com drogas ou bebida. Então aquele homem, aquela mulher vivia uma maneira e paz, uma certa paz que o mundo oferece. Tinha orgulho de ter aquela paz. Mas como Satanás veio para matar, roubar e destruir, e Jesus vem para dar vida e que nós temos com abundância, aí Satanás vê aquele lá em paz ali e destrói aquela paz. Mas a paz que Jesus oferece, o homem não é capaz de destruir. A paz que Jesus oferece não está baseado na nossa vida financeira. A paz que Jesus oferece não está baseado na nossa saúde, na nossa condição social, na nossa formação acadêmica. Não está baseada no número de amigos que nós temos, ou a quantidade de pessoas que se agradam de nós. A paz que Jesus oferece, aquela paz quando ele disse que a minha graça vos basta, é a paz que nós não podemos ter nada, mas quando sabemos que temos Cristo, nós sabemos que temos tudo. Então é natural você ver um homem cristão, uma mulher cristã que tem o Espírito de Deus e jamais trocaria a vida simples e humilde que ele leva,
a vida simples e humilde que ele leva sobre essa terra, pela vida de um milionário, pela vida de um empresário de sucesso, pela vida de alguém que tem um lar restaurado. Ele não troca porque ele sabe que essa paz aí é passageira. E ele sabe que essa paz não salva. Ele sabe que essa paz que o mundo vos oferece é uma paz temporária. E por mais que você viva a vida inteira aqui em paz, mas se tu não aceitar o Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador de sua alma, e arrepender de seus pecados, essa paz que prolongou por 60 anos sobre a sua vida, por 90 anos sobre a sua vida, será nada comparado ao tormento eterno que tem preparado para Satanás e seus anjos, e para todos aqueles que amam o mal, para todos aqueles que se aborrecem com a verdade. Então Jesus disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Tomai sobre si o meu jugo que é suave, o meu fardo que é leve, e aprendei-vos de mim que sou manso e humilde de coração. Amém? Então você, meu irmão, minha irmã, que está aí na tua casa, abra a tua Bíblia no livro de Jonas, livro do profeta Jonas, capítulo 1 a seguir. O Espírito Santo de Deus, que já está falando, vai se manter falando conosco através dessa mensagem, amém? O testemunho que o Senhor escreveu neste livro, para que nós aprendemos dele, para que nós saibamos que os nossos comportamentos influenciam a nossa vida familiar, influencia a nossa vida financeira, conjugal, sentimental. As decisões que nós tomamos, ela vai definir o nosso futuro. São as decisões e elas dependem de nós, amém? Então você, meu irmão, minha irmã, que está aí na tua casa, abra sua Bíblia no livro de Jonas, capítulo 1 a seguir. E você que não tem a Bíblia, ouça, guarde esta palavra, porque ela não vem de mim mesmo, mas ela vem do Senhor, amém? Então ouça o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Isso é para quem tem ouvido. Quem não tem ouvido continua com a vida miserável, escravo das drogas, da bebida, escravo do ódio, da mágoa, da ira, da vingança, escravo da inveja, da idolatria, da feitiçaria, escravo da libertinagem, escravo de Satanás. Amém? Então vamos fazer um segundinho de oração, para que o Espírito Santo de Deus tenha liberdade de falar conosco, e repreender o comichão do ouvido desse irmão, dessa irmã, esse demônio que impede esse homem de ouvir a palavra de Deus, esse demônio que impede essa mulher, essa jovem, de ouvir uma palavra que vai tirar ela da escravidão sexual, que vai tirar ela da escravidão da pornografia, que vai tirar da escravidão do vício, que vai tirar da escravidão que o inimigo tem usado a vida dele e dela há tantos anos. Hoje a salvação chegou no Piedade, hoje a salvação chegou no Cristal, hoje a salvação chegou no São Judas, no Cruzeiro, no Paraíso. Hoje a salvação chegou em tua casa, desde que tu ouça e guarde as palavras que o Senhor tem a dizer através desse culto, amém? Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, neste momento quero eu agradecer a Ti, Senhor, por tudo quanto o Senhor tem feito em minha vida, em meu lar, em minha família. Agradeço a Ti também, ó Pai maravilhoso, pelos meus anos de vida, pela minha vizinhança. Agradeço a Ti, Senhor, pela oportunidade que o Senhor me dá de ser chamado Filho de Deus. Pai da eternidade, Deus amado, Deus querido, no nome do Senhor Jesus Cristo eu te peço que neste exato momento, Senhor, que o Senhor envie o Teu exército de anjos sobre este bairro, sobre esta vizinhança, para repreender todo espírito de morte,
todo espírito de enfermidade, todo espírito de depressão, de contenda, de ira, repreenda, Senhor, todas as obras da macumbaria oculta dentro dessas casas, para destruir o casamento alheio, para lançar o filho, meu Pai, do vizinho, da vizinha, no mundo dos vícios, no mundo da perdição. Quebra todas as maldições lançadas sobre a vida de cada um que está ao alcance da minha voz. Repreendo, ó Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, toda a legião satânica que tem trabalhado contra a nossa vida, contra esse culto, e que teu nome venha a ser glorificado, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Irmãos, abra aí a tua Bíblia no livro do profeta Jonas. Jonas, capítulo 1. Irmãos, é maravilhoso. A palavra de Deus fala no livro do profeta Isaías, capítulo 1, versículo 19 a seguir. E se ouvires atentamente a minha voz, e obedeceres os meus mandamentos, comerás o melhor dessa terra. Mas devido muitos não ter ouvido atentamente a palavra de Deus, e muito menos obedecido os seus mandamentos, tem se tornado escravo do vício, tem se tornado escravo do ódio, tem se tornado escravo da vingança, tem se tornado escravo do adultério, da prostituição, da feitiçaria, da idolatria. Mas nesta tarde, em nome do Senhor Jesus Cristo, se tu ouvires a voz do Senhor, Ele vai mudar o seu cativeiro, amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Jonas, capítulo 1 a seguir. Glória a Deus. Vamos ler, igreja. Glória a Deus. A vocação de Jonas e a sua fuga e o seu castigo. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, glória a Deus, dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive, reclama contra ela, porque a sua malícia subiu até a mim. Glória a Deus. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a passagem, e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu próprio Deus com D minúsculo, e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão, e se deitado, e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio, e lhe disse: que se passa contigo? Agarrado no sono, levanta-te, invoca teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não perecemos. E diziam uns aos outros: vinde, lancemos sortes, para que saibamos por que causa de quem nos sobreveio este mal. E lançando sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então disseram: declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo tu és? E ele respondeu: sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos, glória a Deus, de grande temor, e disseram: que é isto que fizeste, pois sabiam, glória a Deus, pois, amada igreja, pois sabiam
Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque eu havia declarado. Disseram-lhe que te faremos para que o mar se nos acalme, porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhe: tomai-me, glória a Deus, pelas mãos e lança-me ao mar, e o mar se acalmará. Amém? Amados irmãos, esta palavra que Deus deixa aqui para nós no livro do profeta Jonas, amados irmãos, é uma história que se conta o Senhor, uma história verídica e real, que até nos dias de hoje assombra muitos covardes, muitos que têm fugido do Evangelho, muitos que têm fugido de pregar a palavra de Deus, muitos que têm vergonha de glorificar a Deus em público, muitos que têm vergonha de mostrar que Deus que serve, muitos que têm vergonha de se comportar como filho de Deus. Então esta palavra assombra ainda aqueles homens que um dia o Senhor escolheu para anunciar o Evangelho a um povo, a uma cidade, a um bairro, e se acovardaram. E Jonas era um desses, porque a cidade de Nínive era uma cidade sanguinária, aonde se concentrava um grande número de homicidas, homens sangue frio, homens que matavam rindo, sem temor e sem arrependimento. Porém, eram homens que não tinham conhecimento da palavra de Deus. E os demais profetas, homens que foram ali antes de Jonas, que não tinham comunhão com Deus, que carregava a Bíblia, que sapateava, falava em línguas talvez, homens também que se diziam cristãos, evangélicos, conhecedores da palavra, mas que não obedeciam, foram ali também querer anunciar o Evangelho antes de Jonas. Porém, o fim deles foi trágico, foi a morte sem salvação, porque morrer pregando o Evangelho é prazeroso, desde que você tenha comunhão com Deus, que nem todos que pregam vivem. Mas, amados irmãos, por isso que a palavra de Deus alerta que no fim dos tempos há de se manifestar sobre a terra muitos falsos pastores, muitos falsos mestres, muitos falsos, amados irmãos, pregadores da palavra, muitos falsos cristos, profetas, apóstolos, bispos, anciões, mestres e doutores da lei, que iam pregar segundo a concupiscência dos seus olhos e o prazer da sua carne. Então Jonas temeu quando soube a história da cidade de Nínive. E a palavra de Deus fala então que Jonas ficou com medo de ir lá. E ele então tentou fugir da face de Deus. Comprou-se uma passagem e foi ao navio. Desceu-se a Jope, pegou o navio, sentido a cidade de Tarsis. Talvez a cidade de Tarsis seria uma cidade mais tranquila. Talvez Jonas falou: eu vou servir a Deus em Tarsis, que a doutrina lá é mais tranquila. Lá não é tão sistemático. Lá não cobra tanto. Lá eu posso ver novela. Lá eu posso assistir filme. Lá eu posso soltar foguete, gritar galo, gritar cruzeiro. Lá eu posso andar seminua, seminu. Lá eu posso casar e divorciar e casar de novo. Eu vou para Tarsis, porque lá em Tarsis os profetas não morrem. Lá em Tarsis eles são acolhidos. Lá em Tarsis eles e o mundo é parecido. Ninguém sabe quem é profeta e quem é macumbeiro. Ninguém sabe quem é crente e quem é feiticeiro, quem é funkeiro, porque eles são tudo parecido, os trajes são parecidos, a fala é parecida, a gíria é parecida. Então eles quiseram e ele também para lá. Mas só que aquele que Deus separou, aquele que Deus quer que ande em verdade para a honra, porque a palavra de Deus fala que numa casa existem vários
vários vasos, uns são para a honra e outros para a desonra. Ou seja, uns vão pregar e viver, outros vão viver e pregar, mas outros vão pregar e não vão viver. Muitos hoje em dia têm falado de Jesus, como disse o Senhor, eles falam de mim como se me conhecessem, mas eu não os conheço. Fala de Deus como se realmente fosse filho. Fala de Deus como se realmente o servia, como se realmente o teme, mas não teme a Deus, porque vive ligado na moda, vive ligado no mundo, e quando Deus manda pregar para alguém tem medo, porque o mesmo espírito que está no corpo daquele que Deus manda pregar está no dela, está no dele. O mesmo demônio que usa o homossexual para se relacionar com pessoas do mesmo sexo é o mesmo que usa ele para se pintar, é o mesmo que usa ela para usar uma roupa curta, colada. É o mesmo espírito, a mesma linhagem de pombagira, de demônios. Então como vai expulsar o demônio de alguém tendo demônios? Então teme, tem medo. E Jonas queria também ficar igual a esses profetas. Jonas também queria se acovardar do que Deus mandou. Mas Deus olhou para Jonas e falou assim: você também não. Com você o negócio vai ficar mais estreito. Eu vou te dar uma oportunidade. Você pode até afastar dos meus caminhos, Jonas. Você até pode tentar fugir da terra que eu te prometi, da cidade que eu te mandei pregar. Você pode até tentar se calar, mas vou mandar tempestade aí. Eu vou mandar tempestade no teu lar. Eu vou mandar tempestade na tua vida conjugal, na tua vida familiar, na tua vida profissional. E o melhor lugar que vai ter para ti, Jonas, é na minha presença. Você vai chorar aos meus pés e vai pedir que eu se manifeste a ti. E muitos nos dias de hoje têm tentado fugir da presença de Deus. E Jonas deu tanto lugar para a carne, irmãos, que no livro de Salmos 139, o salmista fala assim: Senhor, como posso eu fugir de ti? Como posso eu me esconder de ti, Senhor? Se ainda antes da palavra chegar à minha boca, o Senhor já sabe o que eu falei. Se eu for, Senhor, no alto dos céus, de lá o Senhor me derruba. Se eu for no fundo do oceano, lá o Senhor dá ordem à serpente para que me pica. Se eu for para o local escuro, tu és luz, lá o Senhor me encontrarás. Se eu fazer um buraco e cavá-lo bem fundo, lá tu estás também. Como eu posso fugir de ti, Senhor? Igreja. Mas Jonas esqueceu disso, que de Deus ninguém se esconde. O que tu faz na madrugada, entre quatro paredes, o que tu faz em oculto, assim diz o Senhor dos Exércitos, que de cima dos telhados serão escutados. Mas Jonas esqueceu disso. Jonas pensou que estava sendo esperto, igual muitos nos dias de hoje. Pensa que é mais esperto do que quem guarda a santidade. Pensa que é mais esperto do que quem vive a sã doutrina do Senhor, do que quem escolheu os caminhos estreitos. Aí eles pensam que é mais esperto, que andar no caminho mais largo, light, que pode fazer a vontade de Satanás e a de Deus, que pode tomar do cálice da justiça e do cálice da injustiça, que pode se assentar na mesa dos escarnecedores e na mesa do santificado pelo sangue do Cordeiro. Mas só que Deus está vendo, e Deus dá tempo para arrepender, e Deus deu tempo a Jonas. Jonas, então, entrou-se no navio como se não tivesse acontecendo nada. E como qualquer homem e mulher que afasta dos caminhos de Deus, Jonas olhou para o fundo do porão e ficou dormindo lá. E a palavra de Deus fala que então se levantou uma grande tempestade em alto mar. E aquela tempestade foi cada vez ficando mais forte. E então aqueles marinheiros, os passageiros ali ficaram atribulados. E a palavra de Deus fala que eles ficaram desesperados a ponto de lançar suas fazendas. Ou seja, a ponto de pegar ouro, prata,
todos os bens que eles tinham sobre o navio e lançaram-se no oceano e lançaram-se no mar, porque eles imaginaram, se nós esvaziar o navio, esse peso vai diminuir e o navio não vai afundar. Mas só que eles não sabiam que a tempestade era espiritual e veio da parte de Deus. E eles não sabiam que aquele peso que estava no navio era a rebeldia de Jonas, era o pecado dele, que é o fardo pesado que Satanás tem posto em muitos até hoje. E por causa da rebeldia de muitos, o seu lar está em tempestade, os seus filhos estão sendo destruídos dia após dia, a sua família, a sua saúde, a sua vida profissional, sentimental está sendo destruída, porque tu tem se rebelado contra Deus, porque tu tem fugido dos caminhos que o Senhor já tem escrito para ti. O Senhor já desenhou o caminho para tu andar, meu irmão. O Senhor desenhou o caminho para tu andar, minha irmã. E os outros caminhos não te levam ao inferno. Os outros caminhos te levarão à morte. E quem está caminhando para a morte não caminha feliz. Quem está ali no caminho do matadouro não está feliz. E a palavra de Deus fala ainda mais, que há caminhos que para o homem parecem ser bons, parecem ser prazerosos, mas só que o fim deles é morte, é sofrimento, é dor. E quantos decidiram andar neste caminho? E quantas igrejas decidiram a desobedecer a palavra de Deus? Quantos decidiram abandonar o chamado, a ordenança que o Senhor deu para eles? E estão querendo uma vida mais light, uma vida acomodada, uma vida que não precisa de jejum, uma vida que não precisa de oração, uma vida que não precisa de se expor para a sociedade, dar a cara para bater e falar que até hoje adultério ainda é pecado, nudismo é pecado, idolatria é pecado, feitiçaria é pecado, e Jesus é a vida. E se o homem se arrepender, ele é advogado, e ele o perdoará o homem de seus pecados. Ele ainda chama homens e mulheres corajosos para pregar que é bom que o homem não peque, mas se o homem pecar, ele tem Jesus como advogado. E se o homem se arrepender ainda hoje, ainda agora, o Senhor pode perdoar os seus pecados e escrever uma nova história. Mas muitos não querem passar por isso. Muitos não querem correr o risco de ser rejeitado. Muitos não querem, igreja, correr o risco de ser desprezado pela sociedade, pela vizinhança. O vizinho tem que olhar para ele, mas que cara chato, fica falando no meu ouvido. Ele já não percebeu que ninguém aqui quer ser crente? Ele já percebeu que nós somos Satanás mesmo? Que não para com esse barulho? Mas só que a palavra de Deus fala em João 15, que não sois vós que amou a mim, mas fui eu que amei a vós. E é por isso que o mundo vos aborrece, é por isso que o mundo vos rejeita. Ou seja, igreja, foi Jesus que nos amou primeiro, e quem ama é que corre atrás. Você que está me ouvindo, que é casado ou que é noivo, você sabe, se foi você, meu irmão, que amou a sua esposa primeiro você tomou muita portada na cara, você tomou muito não. Ela olhava para você e falava, esse homem não faz o meu perfil, eu não gosto de homem negro, eu gosto de homem loiro. Eu não gosto de homem loiro, eu gosto de homem negro. Eu não gosto de loiro e nem negro, eu gosto de branquinho. Eu gosto de homem alto. Mas só que o amor é desse jeito. O amor, ele é totalmente diferente, é loucura para quem está sendo amado. E é por isso que você tem ficado assombrado, mas que chatura. Eu bebo, eu cheiro, eu mato, eu roubo, eu fumo, eu minto, eu adultero, eu prostituo, eu jogo, eu piso na palavra de Deus, eu desonro meu pai, eu bato na minha mãe. E como pode um Deus que é santo ficar me chamando para se converter a ele, se ele abomina isso? E se ele fala que os que praticam essas obras serão lançados ao inferno juntamente com Satanás e seus anjos? Muitos se perguntam, mas é que eles não entendem que Jesus morreu na cruz do Calvário e tomou sobre si o nosso castigo.
e tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. E todo aquele que se arrepender e aceitar o Senhor Jesus Cristo, não só de coração, mas de corpo e alma e espírito, e trazer sobre si o testemunho de Cristo, esses serão livres da condenação eterna. Porque assim diz o Senhor, que eu não tenho prazer na morte do ímpio. Deus não tem prazer na morte do homem sanguinário. Deus não tem prazer na morte do adúltero. Deus não tem prazer na morte do idólatra. Deus não tem prazer na morte do homem herege. Deus não tem prazer na morte do covarde. Deus não tem prazer na morte do valentão. Deus tem prazer na morte dos humildes. Deus tem prazer na morte dos santificados. Deus tem prazer na morte dos que se arrependem, dos que aceitam o sacrifício do seu filho, porque esses encontrarão a Deus. Os mansos e humildes de coração, os pacificadores, esses verão a Deus, mas os demais serão lançados no inferno, ainda que se prosperem, ainda que se tornem médicos e advogados, ainda que se tornem donos de ONG, ainda que trabalhem na Cruz Vermelha, ainda que se entregue o seu corpo ao fogo para ser queimado, ainda que pegue todos os seus bens e reparta aos pobres, mas se não tiver amor ao próximo, e se não aceitar o Senhor Jesus Cristo, de nada adianta. E Jonas, por um momento, perdeu o amor ao próximo. Jonas começou a olhar as obras malignas dos moradores de Nínive. E ali ele começou a saber da história, que os homens ali eram sanguinários. Era uma terra que morava muitos espíritas. Era uma terra que morava muitos homicidas. Era uma terra que ouvia mais e falava menos. Era uma terra que a vida estava ali o tempo todo, numa adrenalina, numa certa expectativa que qualquer hora vai morrer, que qualquer hora vai chegar um e vai tirar a vida. Mas só que o Senhor, Ele ama. E quando Ele vê a morte aproximar do homem, quando Ele vê a morte aproximar da mulher, Ele levanta os seus profetas ocultos na terra e leva até os lares para anunciar: converta dos seus maus caminhos, arrependei-vos das suas más obras, arrependei dos seus maus caminhos, converta o seu coração maligno a mim. Então o Senhor, Ele sempre dá oportunidade para nós. E Deus quis dar oportunidade para os nínives. Então a palavra de Deus fala que com a grande tempestade cercou o navio. E ali aquele povo ficou atônito, atribulado. Ali, amados irmãos, foi momento de desespero. Foi momento ali, amados irmãos, de tormenta. Então a palavra de Deus fala que eles achou o motivo dos seus problemas. A palavra de Deus fala que quando eles desceram no fundo do porão, eles encontraram Jonas, o homem que era para ter ganhando almas, o homem que era para ter edificando vidas, lares, família, o homem, amado igreja, que era para ter ganhando almas, um homem que era para estar visitando hospitais, presídios, um homem que era para estar entrando nas bocas de fumo, nos terreiros de macumba, e pregar o evangelho de Deus dormindo, em plena guerra espiritual. Aí eles falaram com ele, porque homem de Deus, ainda que se afaste dos caminhos, é conhecido. Não adianta. Você pode beber, pode cheirar, pode matar, pode roubar. Você pode fazer o que for. Você pode se pintar. Você pode se sujar na lama. Mas sempre um vai chegar para você e falar: mas você não era crente? O que você está fazendo aqui? Você não é crente? Ah, não, eu estou afastada. Ah, mas que é isso? Você não está, não. Você está me mentindo. Ai, prega para mim, vai, faz oração para mim. Porque ele sabe a quem você pertence. Ele sabe que você não é dos deles. E aí quando a corda arrebentar nesse laço que você está, meu irmão, quando a corda arrebentar nesse embaraço que você está, minha irmã, ela vai arrebentar para o seu lado. Porque a correção começa pela casa do Pai. E Deus vai corrigir os seus filhos com vara, assim diz a palavra de Deus. É por isso que quando o crente erra, a cobrança vem tão imediata em nossa vida. Suponhamos você, minha irmã,
Estava o seu filho e mais 4 jovens aí na rua. Eles começam a lançar pedra na janela de alguém. Você vai sair com a vara e vai dar umas varadas no seu filho. É o seu filho que você vai pôr para dentro. Às vezes você castiga ele lá fora, mas você não lança ele fora, você traz ele para dentro de casa. Porque você não corrige o seu filho para ele morrer. Você não corrige o seu filho para ele ficar pior do que já está. Você corrige o seu filho porque ele tem. Glória a Deus. Você corrige o seu filho porque ele tem que trazer o testemunho da família. Ele tem que mostrar para todo mundo de quem ele é filho. A quem ele obedece, a quem ele teme, a quem ele respeita. Então o pai não corrige o filho para morrer. E assim é Deus. E foi o que Deus fez com Jonas. E é o que Deus tem feito até hoje. Aí a palavra de Deus fala então que eles chegaram em Jonas e falou: vem cá, a que Deus você serve? A que povo tu pertences? De que terra tu vem? E qual a tua ocupação? Ou seja, o que é que você está fazendo aqui? Seu comportamento é diferente. A sua fala é diferente. Você não tem cara de quem está acostumado a comer lavagem. Você não tem cara de quem está acostumado a comer as migalhas que caem da mesa do Senhor. Você não tem cara de quem está acostumado a passar na mão de um e outra. Você não tem cara de quem está acostumada a passar na mão de um e outro. Você não pertence a isso. Você tem cara de quem se assenta na mesa do rei. Você tem cara de quem já se trajou como filho do rei. E o que tu está fazendo aqui? Aí a palavra de Deus fala que Jonas olhou, viu que estava errado. É o que poucos fazem hoje. Assumiu o erro. Assumiu o compromisso. Arrependeu-se. Viu que a situação era muito mais extrema do que ele imaginava. Então ele falou com eles: bem, faça o seguinte, juntem vocês aí, pegue-me pelos pés e mãos e lança-me no mar, e o mar vai se cessar. Amados irmãos, olha para você ver se Jonas não é um verdadeiro cristão. No momento que ele se acovardou, no momento que ele estava em rebeldia, Deus o castigou. E por causa da rebeldia dele, os seus vizinhos foram prejudicados. E por causa da rebeldia dele, os tripulantes foram prejudicados, a família. Mas quando Jonas se arrependeu e fez igual Jesus, para não ver nós morrer e ir para o inferno, ele deu a sua própria vida para nos dar a chance de arrepender. Não que nós já estamos salvos. Nós temos que reconhecer e obedecer. Jonas fez o mesmo. Jonas olhou para aquela tripulação assim em volta dele e viu ali feiticeiros. Se fosse no dia de hoje, ele ia ver funkeiro, noiado. Ele ia ver feiticeiro, invejoso, contendeiro. Ele ia ver pessoas de toda espécie, mentiroso, herege, anátema, exaltado, soberbo, orgulhoso. Pessoas cheias de ódio, rancor, de mágoa. Ele ia olhar para eles assim silenciosamente e falar: não, sou mais eu morrer do que eles, Senhor. Que seja aceita a tua vontade. A palavra de Deus fala então que ele mandou que lançasse ele, ou seja, ele preferia morrer, dar a vida dele e ver aqueles homens salvos e ter a oportunidade de se arrepender de seus pecados e se converter ao Evangelho de Deus, do que ele ficar vivo e ver todo mundo destruído. É isso que um pregador tem que fazer, meus irmãos. É isso que um pastor tem que fazer. É isso que aqueles que dizem que amam a Deus e obedecem tem que fazer. Eu vou falar a verdade ainda que me matem. Eu vou pregar a verdade ainda que me isola. Eu vou pregar a verdade ainda que me afogue. Eu vou pregar a verdade ainda que eu morra. Ainda que eu perca a vida. Mas o nome de Deus vai ser glorificado. É isso que está faltando.
Mas o povo está tão carnal, eles têm medo de morrer e perder a novela das 8. Tem medo de morrer e não ver o final do campeonato. Tem medo de morrer e não ter ganhado o processo do divórcio. Tem medo de morrer e não ter pego o acerto da firma, ou ter concluído a faculdade, porque está construindo castelo na terra. Tem medo de morrer e não continuar o mandato político. É por isso que homem de Deus e igreja que prega o evangelho de Deus não tem representantes da política. Que o político cuida da terra, do mundo. Ele se preocupa com assalto, esgoto, comida da terra. E Jesus fala que o meu reino não é desse mundo. E Jesus fala que quem é do alto se preocupa com as coisas do alto. Da terra o homem ímpio que cuida. Nós oramos para o ímpio. Nós oramos para os governantes. E eles se beneficiam com as nossas orações e com a nossa comunhão com Deus. E o homem ímpio luta pelas coisas da terra e não se beneficia com as coisas que eles ganham. Está entendendo? Eles se aproveitam da nossa intimidade com Deus. E nós se beneficia também com as vitórias deles. Eles recebem o livramento através das nossas orações. O Senhor manda chuva, acalma a tempestade por causa das orações daqueles que o servem. Porque quando ele olha e não tem ninguém, ele faz igual com Sodoma. Ele faz igual Gomorra. Ele destrói tudo. Então, quando tiver um justo sobre essa terra, o Senhor vai mandar chuva. A lavoura vai ter alimento. Os campos vão dar fruto. E quando tiver quem verdadeiramente serve a Deus, o mundo é beneficiado. É desse jeito. Às vezes por causa de um filho de Deus que tem Ribeirão das Neves, Deus manda chuva, Deus abre comércio, para todos comerem e o filho dele poder ter comida. Senão ninguém vai deixar você comer. Então Deus tem que alimentar todos em volta. Não é assim que a gente faz? Quando a gente tem amor ao próximo. Para o seu filho comer tranquilo, você já sabe, ó, lá tem 10 crianças. Então eu vou ter que comprar biscoito a mais. Senão eles vão comer o biscoito da minha filha toda. Aí você dá todo mundo. Mas é por causa do seu filho. E é isso que Deus faz, meus irmãos. Então para Deus fala que Jonas arrependeu. Lançaram-o no mar. E Deus teve misericórdia. Está vendo como Deus é bom? Quando o homem se arrepende, ele tem misericórdia. Quando o homem se arrepende, ele manda os seus anjos para o guardar, para o livrar de todo mal. Ele não vai te mandar sair do bairro. Ele não vai mandar sair da cidade. Ele não vai te tirar do meio de seus inimigos. Mas ele fala assim, ó. Eis que prepararei uma mesa para ti, diante a presença de teus inimigos. Como vai ter uma mesa para os seus inimigos ver você sentado se você estiver em outra cidade, em outro bairro? Então a mesa, Deus vai preparar na frente daqueles que desejam a sua morte, meu irmão. Daqueles que desejam o seu fim, minha irmã. Deus vai preparar o banquete, é aqui, não é lá. Mas tu tem que se arrepender. Quem vai fugir é Satanás. É por isso que em Tiago 4 está escrito: não temas, não resista o diabo e submeta-vos a Deus, e ele fugirá de vós, está entendendo? Deus não está mandando ninguém correr. Deus não está mandando você juntar suas trouxas e largar sua família. Deus não está mandando você trocar de marido, trocar de esposa, abandonar os seus filhos. Deus está mandando você resistir esse demônio que está usando a sua família contra você. Deus está mandando você resistir esse demônio que usa o seu vizinho, a sua vizinha, esse macumbeiro contra a sua vida. E esses demônios vão fugir. E Deus pode libertar eles. Daqui um dia você vai estar lá no monte com você orando. Vocês vão se encontrar lá na vigília. Você vai poder até pegar dinheiro emprestado com aquele que armava contra a sua vida. Deus vai usar os que te amaldiçoavam para te abençoar. Deus vai usar os que te perseguiam para te beneficiar. Porque Deus
é Deus. Ele está no controle de tudo. Basta tu se arrepender. Sabe por que Deus teve misericórdia de Nínive? Porque eram 120 mil homens que não sabia discernir a mão esquerda da direita. Então você que já é conhecedor da palavra de Deus, vigia também. Porque em Apocalipse 21:8, a palavra de Deus fala: portanto, não herdará o reino dos céus entre todos os demais os covardes. A primeira palavra que vem é os covardes. Quem são os covardes? Os que conhecem a Bíblia. Os que sabem apontar o erro do crente. O que sabe falar mal do outro. O que sabe o que é pecado, o que não é. Mas não obedece. Mas não vive. E nem prega. E muito menos dá testemunho. Então tu é um covarde. Tu, minha irmã, está sendo covarde. Tu, meu irmão, está sendo covarde. Porque você conhece e não obedece. Você fala, mas não pratica. Você aponta, mas não cuida, não ajuda. Você aponta o pecado do próximo, mas não estende a mão para ajudar. Então você é tão filho do diabo quanto eles. É tão filho das trevas quanto eles. Porque Deus falou assim: como podes tu querer falar dele se não tem quem prega? Como você pode cobrar de alguém a dar certo e você não ensina? Eu te ensinei como se veste. Eu te ensinei como se fala, como olha, como se comporta. Mas tu não prega, covarde. Vai pregar o que Deus te mostrou. Vai pregar o que Deus te ensinou. Sai da sua cova. Sai da sepultura. Que hoje Deus vai te dar o Espírito Santo e vai te colocar sobre nações. Vai te colocar acima da mesa e não embaixo. Tu és luz do mundo. Tu és o sal da terra. E ninguém quer sal que não pode salgar. A palavra de Deus fala que se o sal perder a insipidez, é só para ser pisado. E não é os crentes que estão sem amor, não. Não é os pastores que estão sem amor, não. É porque Jesus falou: se o sal perder a insipidez, para nada presta, senão para ser pisado. Se a luz queimar, todo mundo joga fora. É por isso que todo mundo afastou. Os irmãos que realmente têm o Espírito Santo afastou. Foi 1, 2, 3 vezes. Tu não quis se consertar, te isolaram. Porque sal que não salga não presta. Luz que não acende não presta. Só para fazer cerol e cortar pescoço de motoqueiro. Só para destruir vidas. Então receba essa palavra em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? E que Deus abençoe a todos. Aproveita que hoje é dia de salvação. Hoje Jesus está aqui como advogado, mas amanhã ele pode vir como juiz. E era melhor tu não tivesse ouvido esta palavra do que ouvir e não obedecer. Era melhor não conhecer do que conhecer e não praticar. Assim diz o Senhor. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Glória a Deus. Madrid.